beleza? Aqui está falando é o professor Alessandro. Vamos para mais uma aula de matemática. Aula essa que é destinada a todos os terceiros anos da Escola Ubirajara, beleza? Essa aula nós vamos dar continuidade ao conteúdo de geometria analítica, por isso que eu coloquei geometria analítica parte 2, ok? O tópico que a gente vai falar hoje é área do triângulo, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente pode determinar a área do triângulo, certo? Quando a gente tem alguns pontos dentro do plano cartesiano, como é o caso que aparece aqui, ó, no lado direito da tela. Repare o seguinte, imagine, certo? 3 pontos, ponto C, B e A, onde o C é dado por menos 2 e 5, certo? As coordenadas do C é menos 2 e 5, as coordenadas do A é 2 e 4 e as coordenadas do B é 3 e 8. Já fiz aqui a ligação, certo? Bem direitinho, já deixei tudo no ponto. Repare que quando eu ligo esses 3 pontos aqui, ó, você percebe que ele forma um triângulo, certo? Ó. Olha só, ele forma um triângulo. Aí eu posso pedir, a partir desse exemplo, que você calcule a área desse triângulo, né? Lá na geometria plana, a gente sempre usava base vezes altura dividido por 2. Contudo, aqui a gente vai descobrir a área do triângulo através das coordenadas que foram fornecidas. No caso aqui, ó, essas são as coordenadas que foram oferecidas, né? Ó. No A, 2 e 4, no ponto B, 3 e 8 e no C, menos 2 e 5. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos só aqui para o começo. Ó. A área do triângulo. Repare que eu coloquei aqui, ó, A, B e C. Cada um de uma cor diferente para você entender como é que vai ficar ele dentro da matriz, certo? Repare, você vai colocar aqui, ó, o X, certo? De cada um deles, aqui o Y de cada um deles e depois completa com 1, ok? Olha só, o X e o Y do A ficaram aqui, ó, certo? Do B ficaram aqui e do C ficaram aqui e, como eu disse, o resto é tudo 1. Você vai calcular o determinante. E como é que a gente vai calcular a área do triângulo? A área do triângulo, galera, vai ser o módulo do determinante dividido por 2. Vamos lá, a gente vai calcular o determinante, assim como eu fiz na aula passada, certo? Só que aqui é o módulo do determinante. O que é um módulo? É caso o resultado seja negativo, você vai colocar aqui o valor positivo dele, beleza? Se o resultado for menos 5, você coloca 5. Se o resultado for menos 2, você bota 2 aqui. Se o resultado for positivo, se for 3, aí tu bota 3. Já que é positivo, deixa 3 aí. Mas se ele vier negativo, certo? Se ele vier negativo, você substitui. Se fosse menos 7, por exemplo, aí você bota apenas 7. Ok? Então nós vamos estar interessados apenas no valor positivo. Aí você divide por 2, descobre a área do triângulo. Vamos lá calcular o determinante desse exemplo aqui, ó, certo? Vamos organizar primeiro esses valores dentro da matriz. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar os valores de A, tá aqui, ó, 2 e 4. Valores de B, ó, 3 e 8, certo? E os valores de C, ó, menos 2 e 5. O resto eu completo com 1, ok? Já deixei tudo preparadinho aqui, ó, só pra gente ir resolvendo. Primeiro passo, né, que a gente faz ao calcular o determinante é repetir as duas colunas aqui, ó, do lado de fora, certo? Assim como eu fiz na aula passada, beleza? Mas não se preocupe que na próxima aula eu vou gravar uma aula falando sobre matrizes, para vocês terem mais facilidade na resolução das questões de geometria analítica, beleza? Então tá aí, acabei de repetir as duas colunas. Agora que eu repeti as duas primeiras colunas do lado de fora, agora fica fácil eu conseguir determinar o determinante, né? Primeiro, vou até passar aqui as linhas, ó. Você passa as linhas aqui e faz a multiplicação, ó. 2 vezes 8 vezes 1 dá 16. 4 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 8. Lembra que tem que somar, certo? Aqui deu 16, aí mais o resultado que deu aqui, ó, que é menos 8. Por isso que eu coloquei entre parênteses, beleza? E aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 5 dá 15, certo? Então, mais 15. Se tiver dado menos, coloque entre parênteses. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. 16, aí aqui, ó, mais com menos, né? Mais daqui com menos daqui, ó, dá menos. Aí fica 16 menos 8, que dá 8. Aí 8 com mais 15 dá 23, certo?
Então, esses daqui, ó, vou até botar de cor diferente, ó, certo? Tá dando 23. Ok? Agora vamos para fazer a mesma coisa, só que para o outro lado. Ó. Já deixei tudo aqui resolvido, ó. Certo? Então vai ficar, ó, 1 vezes 8 vezes menos 2 dá menos 16. Ó, porque ó, 1 vezes 8, 8. Vezes menos 2, menos 16. Aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Vezes 5, 10. Aqui, 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Lembra que tem que somar, certo? Como esses são positivos, né, não precisou botar nada dentro do parênteses. Esse aqui, como está na frente, não precisou colocar dentro do parênteses também não. Vamos lá fazer a continha. Menos 16 com mais 10 fica menos 6, certo? É como se tu estivesse devendo 16 reais, aí tu foi lá e pagou 10. Como tu pagou 10, ainda está devendo 6. Aí ficou menos 6 mais 12, né? Aqui, ó. Menos 6, ó, tá devendo 6 reais e foi lá com 12 reais para pagar essa dívida, tu sai com 6 reais de lá, né? Então o resultado disso aí é mais 6. Então 6 positivo. Então vou deixar o 6 aqui, ó. Beleza? Feito isso, faz aquela regrinha que eu falei para vocês. O determinante disso aí, deixa eu botar de outra cor, tá de vermelho. Então, o determinante disso aí, vou botar aqui do lado. O determinante é igual a esse menos esse, certo? Ó, 23 menos 6. Então, determinante aqui, ó, deu 17. Beleza? E para descobrir a área do triângulo, eu falei para vocês, é o determinante dividido por 2. Então, a área do triângulo, que eu vou chamar aqui de AT, certo? É o determinante, que é 17, certo? Dividido por 2. Então, a área do triângulo, que é justamente o que eu queria, a área desse triângulo aqui, certo? Ó, vou arriscar aqui, ó. A área desse triângulo é 17 dividido por 2, que dá 8,5. Beleza? Essa é a área do triângulo que nós estávamos procurando. Só recapitulando. Coloca as coordenadas do jeito que está aqui, né, ó, dentro da matriz, certo? Organize da forma que eu coloquei aqui para vocês. Por isso que eu coloquei de cores diferentes. Você vai colocar os coordenadas do ponto A, B e C aqui. O resto completa com 1. Calcule determinante. Como é que calcula o determinante? Está aqui, ó. Depois que calcular isso daqui, você vai fazer esse lado menos esse lado. E vai encontrar o determinante. Só que eu não quero só encontrar o determinante. Eu tenho que dividir por 2 e ao dividir por 2 eu acho a área. Então, ao dividir por 2, ó, achei a área do triângulo. Só para você ter noção, a gente uniu aqui geometria analítica, né, com matrizes para determinar a área de uma figura. Beleza? Olha só como essa ferramenta ela é poderosa, né? Como a gente consegue extrair algumas informações através da geometria analítica. Beleza? Então vamos dar continuidade. Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre equação geral da reta. Certo? Equação geral da reta, como o próprio nome já fala, é uma equação, certo? Que vai representar uma reta no plano cartesiano. Ok? Ela vai ter essa cara aqui, ó, AX mais BY mais C. Eu vou até mostrar para vocês no final como vai ficar essa cara aí. Tá bem aqui, ó. Mas eu vou mostrar como chegar até lá. Então, AX mais BX mais C igual a 0. Beleza? Vamos lá, vamos para um exemplo para vocês entenderem como funciona isso aqui. Encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos A, que é menos 1 e 8, e B, que é menos 5 e menos 1. Beleza? O que é que a gente vai fazer? Você vai fazer o seguinte, coloca aqui, ó, x e y, certo? Aí você vai pegar as coordenadas x de cada um dos pontos. Então aqui as coordenadas x do A é menos 1. Então vai ficar aqui, né, tudo do x. Então aqui vai embaixo vai ficar o menos 1 e o menos 5, ó, porque é o menos 1 do A e o menos 5 do B. Então tá aqui, ó, todo mundo que pertence ao x está aqui. Já o y é 8 e menos 1. Então tá aqui o y, né, todo mundo que pertence ao y fica aqui, ó, 8 e menos 1. Beleza? E o resto é 1. Ok? Agora, nós temos que calcular o determinante. Como é que se calcula o determinante? Repete as duas primeiras colunas do lado de fora e faz esse traçado aqui, ó, que eu já deixei tudo resolvido. Né? Já que a gente já fez na aula passada e acabou de fazer novamente, agora vamos fazer mais uma vez. Vamos lá. Ó. X vezes 8 vezes 1. Certo? Ó, x vezes 8, 8x. 8x vezes 1, 8x.
y vezes 1, y. Y vezes menos 5, menos 5y. Então fica 8x mais menos 5y. Beleza? Aqui, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Certo? Então tá aqui a primeira parte. Agora vamos fazer para o outro lado. 1 vezes 8 dá 8. Vezes menos 5 dá menos 40. Aqui, ó, x vezes 1 dá x. X vezes menos 1 dá menos x. Então fica menos 40 mais menos x. Agora, mais quanto? Y vezes menos 1, menos y. Menos y vezes 1, menos y. Então tá aqui, ó, mais menos y. Beleza? Aí como eu falei para vocês, ó, é esse lado menos esse outro lado aqui. Que foi justamente o que eu coloquei aqui em cima, ó. O primeiro lado aqui, né, ó, menos, certo? Esse outro lado, ó. Repare aqui no sinal de menos, ok? É um lado menos o outro. E eu igualei tudo a zero, porque eles precisam estar alinhados. E eu já falei sobre isso lá na aula passada, ok? Dando continuidade. Agora eu vou tentar resolver isso aqui, certo? De forma a deixar um pouco mais simplificado. Olha só. Essa primeira parte aqui, ó, eu só repeti aqui embaixo. A diferença foi que eu resolvi esses dois sinais aqui, ó. Mais com menos, menos. Então ficou 8x, aí aqui, ó, menos, né? Que foi esses dois que deu menos. Menos 5y, mais 1. Beleza? Ó, tá bem aqui. Esse menos aqui vai mexer com todo mundo aqui, ó. Certo? Vai fazer todo mundo trocar de sinal. Olha só. Menos 40, né? Que tá aqui, ó. Fica menos com menos aqui, ó. Fica mais. Então, mais 40. Esses dois aqui, ó, repara que tem dois sinais aqui. Mais com menos é menos. Só que esse menos faz jogo com esse menos aqui de fora. Aí, menos com menos, mais. Por isso que fica mais x. Novamente, ó. Mais com menos, menos. Aí, o menos daqui faz jogo com o lá de fora, ó. Que é menos com menos, fica mais. Por isso que fica mais x. E aqui, ó, mesma coisa. Ó. Mais com menos, menos. Aí, o menos faz jogo com o menos que está do lado de fora e fica mais. Tudo isso igualado a zero devido à condição de alinhamento dos pontos. Beleza? Feito isso, vamos lá simplificar. Ó. 8x com mais esse x aqui, ó, dá 9x. Menos 5y com mais esse y aqui, ó. É como se você estivesse devendo 5y e foi lá pagar apenas 1y. Tu ainda está devendo, ó, 4y. Beleza? E aqui, ó, mais 1 mais 40. 1 mais 40 dá 41. Então, tu acabou de encontrar a equação geral da reta. O que essa equação está representando? Essa equação está representando uma reta que está no plano cartesiano e está passando por esses dois pontos aqui, ó, A e B. Beleza? Essa equação aqui representa uma reta que passa por esses dois pontos. E olha como ela realmente tem essa cara que eu falei aqui no começo. Ó. O 9 está fazendo o papel do A aqui, ó. O menos 4 está fazendo o papel do B aqui, ó. E o 41 está fazendo o papel do C. Beleza? Então essa daí é a equação geral da reta. Acabei de mostrar como você deve proceder para descobrir essa equação geral. Mas nós também temos a equação reduzida da reta. Certo? Ó. Como é a equação reduzida da reta? Qual é a cara que ela tem? É justamente essa daqui, ó. Y é igual a mx mais n. Mas vamos lá verificar o que é cada coisa aqui, ó. M nós chamamos de coeficiente angular. Resumindo, é a inclinação da reta. Beleza? Então, esse valor vai ser responsável pela inclinação. Já o n vai ser o coeficiente linear. O que é que ele vai mostrar? Ele vai mostrar a interceptação da reta no eixo y. Vamos com calma, devagarzinho, para entender esses dois. Primeiro eu vou falar sobre o coeficiente angular. Como a gente descobre ele? Vamos para exemplos. Olha só, coeficiente angular, que é representado pela letra M. Né? A gente viu lá que ela vai ter essa cara aqui, né? Ó, mx mais n. Né? Vamos descobrir, primeiro vamos estudar esse coeficiente angular, representado pela letra M. Primeira coisa que você tem que saber é que ela pode ser, né, a gente pode descobrir esse M de duas formas aqui, ó. A primeira é através do ângulo. Como é que a gente descobre através do ângulo? É só calcular a tangente desse ângulo que tu descobre o coeficiente angular. Ela vai falar um pouco sobre a inclinação da reta, beleza? Olha só, vamos supor que nós temos aqui
um gráfico, onde nesse gráfico aparece o ângulo de 45 aqui, ó. Eu quero determinar o coeficiente angular dele, que é a letra M. Como é que eu procedo? Como é que eu devo proceder? Seguinte, é só calcular a tangente do ângulo. Então, o ângulo aqui é 45, é só calcular a tangente de 45. Então, M é igual a tangente de 45. Quanto é a tangente de 45? 1. Então, M é igual a 1. Tu acabou de descobrir o coeficiente angular desse exemplo aqui. Contudo, nem sempre vem o ângulo. Às vezes ele te dá as coordenadas, ó. Se ele te der as coordenadas, como tu descobre o M? Né? Já que não tem ângulo aqui. Aqui tem um ângulo, aí tu só calcula a tangente desse ângulo. Como é que eu vou descobrir quanto é a tangente de 45? É só olhar na tabela. Lá na tabela que eu mostrei para vocês em trigonometria, a tangente de 45 é 1. Beleza? Dando continuidade. Agora, como eu devo proceder quando não tem ângulo? Olha o que é que você vai fazer. Você vai usar essa formulazinha aqui, ó. y2 menos y1, x2 menos x1. Quem é o y2? É o y do ponto B, ó, que é 3. Então, esse y2 vira 3, olha aqui, ó. O y do ponto 1 é o y do A, é o 2, ó. Tá aqui o 2, tá aqui o 2, beleza? Então, fica 3 menos 2 em cima. Embaixo, ó. O x2 é justamente o x do ponto B, que é 2, ó. Aqui, ó. E menos, né, ó, menos da fórmula aqui, x1 é o x do ponto A, ó, que é menos 1. Então, ficou menos menos 1. Vamos lá. 3 menos 2, 1. 2 menos menos 1, ó. Menos com menos dá mais. Então, fica 2 mais 1, que dá 3. Ó. Ficou 1/3. Então, o coeficiente angular é 1/3. O que a gente pode descobrir com isso? Que existe a forma de descobrir o coeficiente angular através do ângulo ou através das coordenadas, certo? Então, fique atento. Qual é o melhor de se usar? Não existe melhor. Você vai olhar para a questão e vai ver o que é que ele te fornece. Se ele fornecer as coordenadas, vai atrás de descobrir o coeficiente angular através dessa forma. Mas, se ele te fornecer o ângulo, tu vai descobrir o coeficiente angular através dessa formulazinha aqui. Beleza? Então, são duas opções aí para você descobrir o coeficiente angular. E o que é que esse coeficiente angular quer dizer? É a inclinação da reta. Beleza? Observação. Caso dê positivo, que foi esses dois casos aqui, ó, nós vamos ter uma reta crescente. Certo? Caso seja negativo, vamos ter uma decrescente. Ok? E caso seja zero, nós vamos ter uma constante. Como assim constante? Imagine aqui, ó, o plano cartesiano. Constante seria isso aqui, ó. Certo? Nem vai subir, nem vai descer, ela vai ser constante. Ok? Isso aí é o caso que o m dá zero. Beleza? Acabamos de estudar aí o coeficiente angular. Agora vamos ver exemplos do coeficiente linear. O coeficiente linear ele é representado pela letra n. Então nós estudamos aqui, ó, o m, certo? Agora nós vamos estudar o n. O m é o coeficiente angular, que tem a ver com a inclinação, né? Agora nós vamos estudar o n, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear, galera, ele, né, como eu já tinha dito, ele representa a interceptação da reta no eixo y. Olha só, aqui tu tem um eixo y, certo? E aqui o x. Repare que essa reta toca o eixo y aqui, ó, em menos 1. Então, quer dizer que o coeficiente linear é menos 1. Acabou-se. Nessa daqui, ó, a reta toca o eixo y em 4, ou seja, o coeficiente linear é 4. Então, você vai ficar atento a isso. Olha onde a reta está interceptando o eixo y. O que é interceptar? É como ela passa cortando lá o eixo y, certo? Aqui ela passa cortando no menos 1, por isso que o n é menos 1. Aqui ela passa cortando no 4, por isso que o n é 4. Se ela passasse cortando assim, ó, passasse cortando aqui, ó, no ponto 2, então o n aqui seria 2, porque ela intercepta o eixo y no ponto 2. Beleza? Então fique atento a isso. Onde a reta interceptar o eixo y, aquilo dali, aquele número vai ser o coeficiente linear. Beleza? Agora, vou resolver um exemplo que pega tudo isso que eu expliquei para vocês. Vamos lá. Ó. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos A, que é 2, 2, né? E B, que é 3, 4.
essa equação da reta aqui, ó, que eu falo para vocês, é a reduzida, certo? Reduzida. Quero que você descubra a equação da reta reduzida, não é a geral, reduzida. Beleza? Então, a reduzida, como a gente sabe, ela tem essa cara aqui. Y é igual a mx mais n. Você vai ver como no final ela vai ter essa cara aqui. Beleza? Nós vamos descobrir o m, depois vamos descobrir o n. Eu não quero que você descubra aqui a equação geral da reta, não. Eu quero que você descubra a reduzida, certo? Porque a geral tem outra cara. Como eu quero a reduzida, vai ter essa cara aqui, certo? Eu vou descobrir o m e o n para chegar nessa equação. Vamos lá. Primeiro, nós temos que determinar o m. Vamos lá. Nesse caso aqui, tem algum ângulo? Não tem ângulo. Ele tem os pontos, ó. Se tem os pontos, vamos descobrir por aquela outra fórmula lá, né? Porque pode ser pelo ângulo ou pelas coordenadas. Nesse caso aqui, nós temos as coordenadas, então dá certo, que é aquela segunda fórmula. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Vamos substituir, ó. Y do ponto 2 aqui é 4, que é o y do ponto B. Deixa eu ajeitar esse 4 aqui, pronto. 4 menos y do A, ó, é 2, fica 2 aqui. x2 é o x do ponto B aqui, ó, que é 3. E o x do ponto A, que é o x1, né, vale 2. Então, em cima ficou 4 menos 2, que dá 2. E embaixo, 3 menos 2, que dá 1. Então, 2 dividido para 1 dá 2. Então, acabou de descobrir o m, que é o coeficiente linear. Então, tu já sabe que vai ser uma reta crescente aqui, né? Porque o m deu positivo. Agora, vamos descobrir o n. Como é que a gente descobre o n? Já que a gente não tem gráfico nenhum para ver onde é que a reta vai interceptar. Como a gente não tem gráfico para verificar onde vai interceptar, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Tu vai pegar essa equação da reta aqui, certo? E vai escrever ela aqui embaixo de novo, só que no lugar do m tu já coloca um 2, certo? Já tu descobriu o m, vamos colocar logo ele aí. Então vai ficar, ó, y é igual a 2x mais n. Só peguei esse 2 e já joguei aqui no lugar do m, ó, porque eu descobri que o m é 2, certo? Então ficou y é igual a 2x mais n. Aí você vai escolher um desses dois pontos aqui, ou A ou B, para jogar aqui, ó. Vou escolher o B, certo? E vou jogar o B aqui, ó. Onde tem x, coloco 3. Onde tem y, coloco 4. Vai ficar assim, ó. O y não é 4? Vai ficar 4 igual a 2 vezes, ó. O x, onde tem x, eu boto um 3, ó. 2 vezes 3 mais n. Olha aí, ó. Só tá faltando tu deixar esse n sozinho, isolar ele, para descobrir ele. Vai ficar, ó. 4 é igual, ó. 2 vezes 3, 6 mais n. Passa o 6 para o outro lado, ó. Vai ficar, ó, 4 menos 6 é igual a n. Galera, se tu tem 4 e tira 6, fica negativo, né? Fica n é igual a menos 2. Olha aí, galera, tu já tem o m, certo? E tem o n. Agora é só jogar tudo aqui na equação da reta, que tu vai encontrar a equação da reta, só que a reduzida, não é a geral. A geral eu já resolvi aquele exemplo, né? Estou resolvendo aqui o exemplo da reduzida. Da reduzida então vai ficar assim, ó. Vou botar de outra cor também, para ficar mais compreensível para vocês, ó. Y é igual, tu descobriu o m é 2, então bota um 2 aqui, ó. 2x. E o n, tu descobriu, vale menos 2. Então, bota aqui, ó, menos 2. O que é esse resultado que nós encontramos? Isso aqui, galera, é a equação, certo? Que representa uma reta. Só que essa equação é a equação reduzida de uma reta que passa por esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto A, que é 2, 2, e o B, que é 3, 4. Então, essa equação aqui representa uma reta que passa por esses dois pontos. Só que essa equação é a reduzida, certo? Se fosse a geral, ela teria outra cara, né? A equação geral da reta, ela tem outra cara. Ela teria essa cara aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Isso aqui é a equação geral da reta. Mas nesse exemplo aqui, eu queria encontrar era a reduzida, como eu falei para vocês, certo? Se fosse para encontrar a geral, teria que fazer outro procedimento, que era aquele da matriz. Ok? Então, só recapitulando o que eu expliquei para vocês. Eu expliquei para vocês como determinar a área do triângulo através das coordenadas dos pontos que são fornecidos.
Então, o primeiro tópico já foi, área do triângulo. O segundo tópico, mostrei para vocês como encontrar a equação geral da reta. Depois de explicar a equação geral da reta, eu expliquei para vocês sobre a equação reduzida da reta, né? Depois de explicar a equação reduzida da reta, eu mostrei para vocês como determinar o m, que tem a ver com a inclinação da reta, e como determinar o n, que tem a ver com a interceptação do eixo y, beleza? E depois de ensinar como determinar o m e o n, é só substituir aqui, ó, certo? Substitui o m aqui e o n aqui. Aí tu chega na equação reduzida da reta, que era justamente o que a gente estava procurando, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só entrar em contato, resolvam questões, né? Façam um exercício para que vocês tenham mais facilidade nesse conteúdo de geometria analítica, beleza? Até a próxima, galera. Valeu!